Boa noite pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Mais uma terça-feira aqui na BRH Blumenau, conteúdo para as nossas comunidades, para os nossos associados. Eu me chamo Diogo, sou diretor de conteúdo aqui da BRH. Eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Você já estou vendo que vocês já estão chegando. Eu estou vendo aqui a nossa convidada já entrou também. Muito legal. Muito bem-vindos todos vocês à nossa live de terça-feira aqui da BRH Blumenau. Lembrando que esse evento, né, é realizado pela BRH Blumenau, como eu falei para vocês, e a gente está aqui para especialmente, né, falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Eu já vou puxar a nossa convidada e lembrá-los também que a BRH ela é mantida pela DLB Tecnologia e a nossa apoiadora de gestão são os nossos queridos colegas da Garcia Contabilidade. Um abraço especial. Obrigado por todos vocês que já estão entrando aqui. Deixa eu puxar a nossa convidada de hoje para cá. Vamos transmitir. Bem-vindos, bem-vindos. E lembrando também que a Maria Clara, que é a nossa convidada de hoje, ela é também uma voluntária aqui na BRH, né, Maria Clara? Tudo bom? Como é que tá? Chegando? Olá, boa noite. Chegando, todo mundo me ouvindo bem? Te ouvindo bem? Você me ouve bem? Tudo certo. Aqui tá bem Legal. tranquilo. Bacana, bacana. Esse Bom, meu oi? a- aparece aqui a sombra no óculos, mas Ah, tá ótimo, né? tá Tá tudo super bem. certo? Tá ótimo, tá super bem. Fica tranquila, tá chegando Ai, super que bom. bem. Obrigado por estar com a gente. A gente já vai começar a nossa conversa, nosso diálogo, né? Já convidar as pessoas que estão aqui. Gente, manda o aviãozinho ali do lado, né? Participe, chama mais pessoas para participar com a gente. É um assunto bem importante. Nós vamos aqui tratar, né? Maria Clara Manfezoli é psicóloga clínica, daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre ela para a gente conhecer, mas é importante a gente falar sobre essa famosa síndrome do esgotamento profissional. Será que tem a ver com a minha vida? Tomara que não tenha nada a ver, mas se tem, o que que faz, né? Como é que a gente pode identificar essa síndrome? Alguns chamam burnout, outros chamam burnout, outros chamam burnout, né? É assim uma coisa meio francesa, né? Aham. A gente já vai ouvir melhor como é que é esse negócio. Mas o negócio é que a síndrome, ela tá chegando a muitas pessoas há muito tempo. Assim, eu confesso para ti, Maria Clara, que é recente que a ideia de que ouvir dessa síndrome, né? E aí ela pode ser confundida aí com depressão, com estresse. Eu também quero depois te ouvir sobre essas diferenças. Mas primeiro eu quero saber um pouquinho mais de você, Maria Clara Manfezoli, nossa querida colega aqui da BRH. Gratidão pela generosidade de estar com a gente hoje, trazendo um pouco do conhecimento que você tem. Também para o público, por favor, participe, mande perguntas, mande percepções, fala, ó, comigo está acontecendo também e tal. A gente não vai fazer aqui, deitar no divã da Maria Clara, né? Mas nós vamos Isso. procurar entender de Aham. forma geral, né? E aí, minha querida, me conta, como é que você chegou até aqui, psicóloga clínica, fala super com propriedade sobre esse assunto. Quem é a Maria Clara para as pessoas que nos ouvem? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live. Eu estava morrendo de saudade de fazer live, já fazia muito tempo que eu estava por fora aqui das lives. Sou psicóloga clínica, praticamente 12 anos. Eu completo 12 anos de profissão agora em janeiro de 2021. Então, eu tenho algumas especializações em psicologia hospitalar, psicologia clínica, psicanálise, né? Agora estou terminando uma formação em psicanálise também e também, né? Eu sou idealizadora do método detox mental, que logo, né? A BRH vai ficar por dentro do que é o detox mental para estar contribuindo, né? E recentemente fui convidada a participar na BRH, achei muito legal, embora eu não tenha essa prática, né, de recursos humanos, não tem nada a ver comigo, mas eu achei muito bacana
porque eu posso estar contribuindo de várias formas, de vários meios. E estou aqui com vocês hoje e muito feliz e muito grata por esse momento. Né? E Legal. vamos falar sobre essa síndrome, né? Vamos, vamos. E você falou, assim, ó, eu acho que você tem tudo a ver com RH, sabia? Porque se você cuida das pessoas, o teu trabalho é cuidar das pessoas, né? E gestão de pessoas, RH, essa área tem um olhar para as pessoas. Então, ver hoje você está contribuindo com o Tem teu que ter esse olhar conhecimento. carinhoso, né? É verdade. E você hoje com esse teu conhecimento clínico, né, pode apoiar a gente a entender bastante, ajudar inclusive pessoas que estão em burnout, que estão vivendo essa síndrome, e pessoas que também podem, de repente, na empresa, identificar algum colaborador que pode precisar de alguma ajuda, né? Então, para começar a conversa, Exato. esclarece para a gente, pedindo aí já para as pessoas, mandem o aviãozinho, convidem as pessoas para participar. Esclarece para a gente, Maria Clara, o que é essa síndrome de burnout ou do esgotamento profissional? É interessante, só uma curiosidade, né, dessa síndrome de burnout, que fica assim, ué, como é que se fala? Essa palavra ela é francesa, mas foi um psiquiatra inglês que identificou algumas situações nele na equipe e daí surgiu essa síndrome de burnout, né? E é muito interessante isso porque é o esgotamento profissional. Então, o que que acontece? Essa síndrome, ela tanto prejudica os aspectos físicos quanto emocionais. Então nós precisamos estar muito atentos com o que está acontecendo, porque embora essa síndrome ela já exista desde 1974, ela é algo muito novo, ela é algo muito recém, ela é algo que agora as pessoas estão começando a falar, estão começando a identificar mais a fundo, estão prestando mais atenção no que está acontecendo, até porque ela é muito parecida, sabe, Diogo, com uma depressão, com um estresse, e ela é um pouquinho Uhum. além disso. Então, nós precisamos estar muito atentos. E sabe uma curiosidade muito interessante? Que hoje 30 milhões de brasileiros estão com a síndrome de burnout. Nossa. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque é gente para mais de 1 metro e nós precisamos estar atentos, né, para estar auxiliando essas pessoas. Sabe que enquanto você falava, eu estava te escutando e eu comecei a pensar, deve ter um pouquinho de dificuldade também, né, Maria, de as pessoas, posso chamar direto de Maria, né, doutora Maria, Maria, Claro, Maria, claro. tá bom. É muito comum, assim, a gente, pelo menos na minha família, na minha vida, eu percebo assim, as pessoas, nossa, não... Falou em trabalho, não pode ter reclamação, a pessoa tem que mandar bala, né? Como é que alguém vai reclamar que tá com esgotamento profissional, assim? Então tem um pouquinho, às vezes, dessa cultura de a gente ter que suportar tudo, de que o emocional... Ah, não, porque se eu tenho dor de cabeça, ok, eu tomo remédio. Se eu bati a perna, ok. Agora, o emocional é um pouco preterido na nossa cultura, né? Você percebe isso também como clínica, provavelmente. Sim, demais, sabe, Diogo? O que que acontece? Primeiro que tem um certo preconceito, infelizmente, as pessoas procurarem terapia, né? Uhum. Antes da terapia, eu também não julgo porque é o normal, né? Nós pesquisamos várias coisas. Nós primeiro realmente vamos no médico, nós primeiro vamos ler algum livro, fazer alguma coisa aqui, ou coisa lá, até que chega na terapia. E às vezes esse chegar na terapia é justamente pelo preconceito que aqui, Uhum. principalmente na nossa região, tem essa coisa de que faz terapia porque é louco, é doente mental, tem problema. Eu vejo muitas pessoas com vergonha quando elas fazem terapia, elas não dizem, né? Eu faço terapia. Não, Uhum. elas como é que é? Lá, 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 ninguém tá sabendo de nada, ninguém precisa saber de nada. Então, e entender, desmistificar que a terapia é uma qualidade de vida, é um investimento, é você compreender que você está aprendendo a lidar com as suas situações da sua vida de forma diferente, né? Com um olhar mais acolhedor, um olhar de compaixão mesmo, no sentido de, pera, eu preciso de ajuda, então eu vou buscar essa ajuda.
Muito legal. Até desejar bem-vindo a todos os nossos colegas. Já estou vendo vários abraços, acenos aqui. Delfino, cheguei. A Grazi tem uma pergunta, eu já vou trazer para ti. Gente, nós estamos no evento da BRH Opa. Blumenau com a nossa querida Maria Clara, psicóloga, falando sobre síndrome do esgotamento profissional ou a síndrome de burnout. Vamos esclarecer aqui agora. Antes de eu entrar na pergunta das profissões mais afetadas, que eu estou querendo saber como é que é isso, se tem profissão mesmo que é mais afetada do que outra, tem uma tendência, a Grazi traz uma pergunta bem interessante. Obrigado, Grazi, pela Uhum. participação. Perguntando, participe você também aí, viu, pessoal? Pode mandar pergunta. A Covid e a quarentena gravaram os casos de burnout ou o que você percebe no dia a dia? Agravou consideravelmente. Porque o que acontece, né? Quando você está trabalhando numa empresa, você já automaticamente você já tinha toda aquela questão de fazer um bom trabalho, enfim. A partir do momento que você vai home office, que você está home office, você não está só no trabalho, você está fazendo várias outras coisas, né? Então, não aqui puxando sardinha para as mulheres, nada disso, porque cada um sabe das suas obrigações, mas eu vejo hoje um aumento gigantesco, principalmente em determinadas mulheres que são mães, esposas, e daí Uhum. elas começam a olhar a casa e falar: eu preciso limpar a casa, eu preciso reunião, eu preciso cuidar da filha, eu preciso disso. Então, tá todo mundo assim, tá? Aquela coisa prestes a explodir, né? A panela de pressão. Então, consideravelmente aumentou em função do Covid. E uma das situações bem importantes também, por esse aumento, é pelo isolamento social. E mais ali na frente, vocês vão ver que algumas dicas tá fazendo algo para a sua vida, para o seu eu. Então, com esse isolamento, acabou prejudicando com que as pessoas desfoquem o trabalho, né? Porque tá em casa, então, eu preciso resolver uma coisinha, vou ligar o computador e vou fazer independente do horário. Não tenho limite. Então, isso ficou muito sério, assim, é uma coisa Entendi. muito, muito séria. Verdade, tem toda a razão. A que a gente vê as pessoas mais suscetíveis, talvez agora vai começar a pipocar mais, assim, eu acho que a gente passou por um período, as pessoas, a gente vai começar a ver esses resultados que não são tão, tem alguns de curto prazo, mas outros que a gente vai começar a perceber ao longo do tempo, mas que bom que você está aqui com a gente para esclarecer, ajudar a gente a entender um pouquinho Eu que mais. agradeço. Imagina, a gratidão é Uhum. nossa pela tua generosidade. A Grazi aqui, inclusive, falou que eu gostei do jeito que ela botou assim, assumir que está em burnout, né? Com burnout. É visto como fraqueza profissional, você tem que ser resiliente. A Dani fala que penso que esse é o ponto, preconceito, parece que é um sinal de fraqueza, infelizmente. Delfino também. Não é só aqui, eu fiz terapia em um grande centro e era visto assim também, não é só em cidades pequenas, é para todos os Uhum. lados. Então, continuem trazendo aqui. Uhum. Fale de onde você é, qual profissão você também tem, porque agora a gente vai entender essa questão, né? Tem profissões mais afetadas pela síndrome? Como é que você está Exatamente. percebendo, minha amiga? Tem profissões afetadas e é incrível, né? Porque antes falavam assim, os médicos, profissionais da área da saúde eram os mais afetados. E hoje em dia não. Essa questão do esgotamento, essa síndrome do esgotamento, para falar mais fácil, né, do que a gente ficar Uhum, uhum. burnout, essa síndrome do esgotamento hoje ela está afetando até donas de casa. E não desmerecendo também a dona de casa, mas ela também entrou nesse processo de esgotamento. Então, obviamente, que profissionais da área da saúde, né, tem esse esgotamento profissional. Aí entra jornalistas, advogados, professores, psicólogos, policiais, bombeiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, né? Atendentes de telemarketing. Então, engloba, Diogo, não dá para falar assim especificamente, hoje são apenas os bancários têm o Entendi. esgotamento profissional. Não, hoje está afetando geral e nós precisamos estar atentos, né, a esse olhar do porquê que está afetando. E uma coisa muito interessante
é que geralmente afeta as pessoas que elas têm uma situação assim de que elas são muito atribuladas, elas não têm aquele momento de relaxar. Para elas é trabalho, trabalho, trabalho. É ser excepcional naquilo que faz, é ser extremamente perfeccionista. Né? Então, isso, obviamente, pela cobrança também, e quer queira ou não, aqui a nossa cultura, né, a questão cultural, ela é um fator também bem predominante, porque nós fomos criados e educados a trabalhar das 8 às Tem entrada e não tem 21, saída, né? 22, e vai. Exatamente. Então, tudo isso já vai contribuindo para esse esgotamento, né? Entendi. É legal, Eu, já quando... Diogo, deixa eu só fazer um parênteses Claro. aqui, que eu não consigo ver nada. Travou para mim o que as pessoas estão escrevendo, tá? Então, se Tá por bom, eu vou acaso trazendo. eu ficar aqui... Eu trago para ti, tá? Eu Isso, trago vai. para ti, pode deixar. Amiga, assim, Ótimo. Maria, vamos já entrar na questão das causas, porque acho que assim, causas e sintomas, eu acho até legal falar de sintoma, tu começou a falar de sintoma, e junto com essa resposta de tu trazer pra gente quais são os sintomas, o Delfino falou que o burnout não existia, né? Essa síndrome não existia antes, ele perguntou, é recente? Ou quando começou? Você falou antes de 1970, se não me engano, de começar a ver isso, mas ela é Em uma coisa que já existia, só ela... 1974. Ah, legal. Então Sim, já existia, só que ela é. foi identificada, é isso? Isso, um psiquiatra ele percebeu que no meio do trabalho dele, várias pessoas estavam com o mesmo esgotamento, os mesmos sintomas. E Uhum, daí ele falou, opa, peraí que alguma coisa tem de diferente. E ele começou a estudar mais a fundo e por isso que em 1974 que surgiu. entendi. Hoje nós conseguimos identificar, né? Nós temos o DSM-5, o CID-10, que é aquele manual de doenças e transtornos, Uhum. então já está englobado, já está dentro desses livros isso, mas até um tempo atrás ninguém falava sobre isso, não era dito porque entrava muito na linha do estresse. Você está Entendi. estressado e ponto final, e também não tinha como é que é, as pessoas com estresse, né, no trabalho, elas também não eram muito bem vistas, era aquela coisa assim, ó, tá reclamando, ingrato, Uhum, preguiçoso, entendi. enfim. E que sintomas tem a pessoa que tem burnout? Como é que ela começa a identificar que está no esgotamento profissional para não confundir assim, tô cansado? Como é que a gente identifica isso? Uhum. Os sintomas são gigantescos, são trilhões de sintomas, né? Então começa pelos distúrbios de sono, começa pelas dores musculares, dor de cabeça, irritabilidade, alteração de humor, né? Às vezes você tá ali falando com uma pessoa, daqui a pouco ela já tá, o que aconteceu? É um ponto importante, a falha de memória, né? A dificuldade de concentração, a falta de apetite, o isolamento. Às vezes as pessoas falam assim, Olha só. nossa, eu não quis participar muito da reunião tal, eu estava meio em off. Isso vocês devem ouvir bastante. A síndrome do esgotamento, ela começa a ter esse isolamento. As pessoas Uhum. começam a... Não quero mais participar muito de reunião. Se estou em reunião, vou ficar mais calada, vou ficar quietinha, não vou falar muito, né? Além da depressão, e aqui depois nós vamos identificar, nós vamos separar o que é uma coisa da outra, né? Mas os traços depressivos são bem comuns. Uhum. Pessimismo, baixa autoestima, sentimento de apatia, desesperança, E de novo, a irritabilidade ela exagerada. pode, só Maria Clara, ela pode pode surgir uma e ir aumentando para outras, isso pode se intensificando, tem uns estágios assim, a pessoa pode ir aumentando e piorando com o Tem, tempo? tem os estágios, porque o que acontece? A síndrome do esgotamento, a pessoa começa a ter, além do próprio esgotamento, ela começa a ter uma
uma questão assim, ai, não quero mais, esse trabalho não serve mais para mim, isso aqui não é o suficiente, eu não sou o suficiente, começa a ter uma cobrança exacerbada de si mesmo, né? Que aí entra naquela coisa de ser incapaz, esse emprego aqui não é bom para mim, e entra toda numa situação que acaba impactando o grande grupo também, né? Porque isso acaba, tu começa a pensar, mas peraí, será que eu realmente estou fazendo um bom trabalho? Será que eu realmente estou sendo adequado para essa empresa? Porque a tua baixa autoestima começa a ir pro pé e literalmente tu fala, não estou sabendo. Aí às vezes vem o superior, chama a atenção, fala, o que está acontecendo e tal, e não identifica, não consegue perceber, e daí começa a cair tudo por terra, né, Diogo? Entendi. E uma coisa. Pode falar, meu. E uma coisa bem interessante também é que além desses aspectos emocionais, quando começa a ficar os estágios mais avançados, as pessoas começam a desenvolver a hipertensão, começam a desenvolver alergias, dermatites, dores de estômago, gastrite, aquela, sabe, que daí vem todo um emaranhado de situações justamente porque não tem essa percepção e fala assim, pera, alguma coisa está acontecendo comigo. É como tu falou ali, me deu uma dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento. Eu estou com uma alergia, vou tomar um remédio para alergia. Mas o que de fato está acontecendo comigo para eu estar desencadeando isso? Então, é bem importante estar atento a qualquer mudança, né, que está tendo com você mesmo. Entendi. Maria, o que a gente é bem legal, daqui a pouco a gente até teve uma pergunta aqui de uma das nossas colegas que está assistindo, a Dani, pedindo para diferenciar, a gente já vai responder essa pergunta com a doutora Maria Clara, mas o que é... Claro, né? Eu imagino que assim, o grande ponto aqui tem a ver com uma staff, um esgotamento profissional, né? É importante, acho que se ater a isso, essas causas. O que causa burnout? Por que as pessoas chegam a esse ponto de perder? Imagina, você está até você ligando ainda, conectando com a tua fala anterior, quando você falou, não dá mais para dizer um grupo de risco, só essa profissão pode ter esse problema, só essa profissão. Então, quais são as causas que em qualquer profissão, algumas podem ter, mas que características que as pessoas podem perceber de causa que podem levar a ter esse esgotamento? Diogo, sabe quando aquelas pessoas elas não param o trabalho, elas não vivem para viver, elas vivem para o trabalho, então elas têm essa situação de que eu preciso trabalhar. É um perfeccionismo exagerado, é uma situação de que a minha vida é trabalhar, eu só estou focado nisso, eu não tenho prazer em outra coisa a não ser o trabalho, eu não consigo identificar outros fatores, né? Eu não consigo ter aquela coisa assim de... É até uma empatia. Sabe quando a pessoa quer resolver tudo e de todos? Então, é exatamente isso. Eu tô com um problema na empresa, mas o problema é do Diogo. Não, mas eu vou lá ajudar o Diogo porque eu preciso ajudar o Diogo. E daí começa e não ter esse limite. Então, isso é o que mais caracteriza a síndrome do esgotamento profissional, porque você não tem um limite, você não consegue diferenciar o prazer do trabalho, é aquela coisa que é só trabalho. Você não tem essa... Não, peraí que eu preciso ter esses momentos de folga. Então, por isso que é tão esse esgotamento físico. Uma outra situação que também acontece é as pessoas, elas estão cansadas mentalmente, né? Que elas falam assim, o físico tá tudo certo, mas eu tô esgotada mentalmente. Chega no final do dia, que tá pedindo para parar, mas continua, porque eu tenho que terminar aquele relatório, porque eu tenho que terminar a pauta da reunião para amanhã, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Então isso é uma situação muito
importante de ser vista. E uma outra situação também é que quem tem essa síndrome do esgotamento não tolera muita frustração, né? Porque não tem a frustração, não sabe lidar com a frustração. Então também está mais propensa a síndrome de burnout. É muito sério isso, né? É uma coisa que tu começa a ter um desequilíbrio da tua vida. E tudo na nossa vida precisa de equilíbrio, né, Diogo? É uma coisa que nós temos que ponderar o que é bom, o que não é, o que agora é saudável, o que não é. Essa questão do home office, né? No período que fecharam as academias, os parques, você não tinha para onde ir. Então, o que, que as pessoas ficavam fazendo? Trabalhando, Pois é. né? É uma coisa assim, vou assistir uma série? Não, vou trabalhar, vou colocar o meu trabalho em dia, vou colocar essa questão aqui em dia. E às vezes essa ansiedade, né, esse estresse, todo esse nervosismo, tá aí. É o que eu falo, é a panelinha de pressão, né, Diogo? É prestes a explodir. É o que a Priscila botou aqui, né? O corpo sente, não tem jeito. Sabe que antes na tua fala me chamou a atenção, eu fico aqui te ouvindo, uns pedaços me fazem refletir, né? E eu quero pedir para todo mundo, a gente está falando sobre burnout, síndrome de esgotamento aqui com a Maria Clara, na BRH Blumenau. Mande as suas perguntas, suas dúvidas, faça seus comentários, fiquem à vontade, convidem mais pessoas. Bem-vindos todos vocês que já entraram, já estão com a gente desde antes ou que também estão entrando agora. Bom, eu falava para ti que quando você estava falando antes, você falou uma palavra assim, apatia. E aí, isso me levou muito assim, as pessoas, nesses sintomas que você estava falando, e causas tal, e como identificar. Tem gente que às vezes tem um sentido para o trabalho, se entrega tanto aquilo, né? Faz tanto que acaba perdendo o sentido, né? Vai criando uma apatia quanto o próprio propósito do trabalho. E vai se sentindo distante daquilo que quer, e daqui a pouco não sente mais nada. Porque a apatia, né? Não ter nada, assim, é ficar... Exatamente, acabou. Aquilo que tu tinha prazer, isso também é uma característica bem importante, sabe, Diogo? Porque aquele trabalho que tu tinha prazer, de repente ele começou a ficar desgostoso, ele começou a ficar chato, ele começou a ficar... Ai, sabe, domingo, antigamente, né? Hoje em dia acho que as pessoas, quando tocava a musiquinha do Fantástico, as pessoas já tinham aquele embrulho no estômago, que falava, ai meu Deus, vai começar a semana. É exatamente isso também, né? É aquela história de... eu tinha tanto prazer nisso que eu fazia, e por que agora eu perdi o prazer? Justamente porque essa síndrome do esgotamento, ela faz com que você comece a perder prazer nas pequenas coisas do seu dia a dia, né? Então, é claro que daí tu vai falar, poxa, eu estava tão empolgado para fazer um novo projeto, mas eu não vou mais fazer isso com tanta força, com tanta garra. Então acaba. E uma outra coisa muito importante para ser dita aqui dos sintomas é que quando nós estamos assim também, né, nos sentindo meio esgotado, a nossa imunidade baixa. Então, hoje, né, prestando bastante atenção com essa questão do Covid, que a nossa imunidade tem que estar alta o tempo todo, e ainda com um turbilhão de coisas, o equilíbrio é tudo, é uma coisa incrível, porque o equilíbrio é tudo, né? Então, Verdade. tem que prestar atenção, tem que se perceber, tem que estar olhando para si e falando, pera, o que está acontecendo comigo, né? E eu pedir ajuda. Isso é o fantástico, muitas pessoas têm vergonha, né, do que o meu gestor, o meu gerente, o meu parceiro de equipe vai achar por eu estar doente. Qualquer pessoa está suscetível a. Então, sim, Perfeito. nós temos que nos perceber e pedir ajuda. Perfeito, muito legal a tua fala, até daqui a pouco a Grazi pediu aqui para que ela fala sobre gestores, como a gente tinha falado antes, às vezes essa live serve para se perceber, mas também para um gestor poder observar a sua equipe. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com pessoas que sofrem com a síndrome, e aí vai ajudar a responder também, agradecendo a Grazi pela participação. Tem o oi da Sandra, vamos dar uma passeada aqui entre os nossos colegas que estão participando.
Tudo bom, Sandra, Tayla, tudo bom, Tayla? E quanto aos gestores, ó, também aqui, a Dete pedindo, a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho nas empresas. Um abraço, já vivi isso, disse a Sandra, né? A Ana Rossi, como podemos apoiar e até orientar quando identificamos algum colega com sintomas? Essa pergunta está em alta agora, eu acho que antes até de eu te Tá pedir a bombando, diferença que legal. antes de burnout, estresse e depressão, a gente diferenciar, vamos seguir o pedido dos nossos amigos aqui, o que, que você acha? Pode ser? E aí fala pra Sim, gente, como lidar com total. pessoas, eu sou um gestor, eu sou um colega de trabalho, como lidar, como ajudar essas pessoas? Uhum. É importante, né, ter esse acolhimento. De novo, a palavra apatia, né? É o estar atento, né? Tanto o gestor quanto o seu colega de trabalho é estar atento ao que está acontecendo. Porque você está com o outro durante 8 horas por dia. Independente se agora, né, nesse momento home office, que cada um tá na sua casinha, beleza? Mas você tem esse contato, né, Diogo? Você tá ali falando com as pessoas e as pessoas estão percebendo. Então, o que que é importante quando você identifica? Olha, eu acho que tu tá enquadrando ali, porque é muito difícil, né, tu chegar e falar para a pessoa assim, acho que tu tá com um esgotamento profissional. As pessoas já vêm com 4 pedras na mão, mas é importante esse olhar e falar assim, olha, eu tô contigo, eu te entendo, eu compreendo, o que que eu posso fazer para te auxiliar? Às vezes, né, se o gestor tem condições de dar ali um período de folga, olha, tira um tempinho para ti, dá uma relaxada, presta um pouco de atenção. E é incrível também quando tem esses happy hours que são tão legais, de preferência não falar sobre o trabalho. Então esse é um ponto Dica boa. principal, porque o que que acontece, né? Ai, vamos nos reunir, a equipe vai se reunir, vamos nos reunir. E o que que as pessoas ficam falando? Do trabalho. Então, se você já tem o esgotamento, se você já está se sentindo esgotado, por que que você vai no momento que é de prazer, de descontração e falar especificamente sobre o trabalho? É um hábito e uma mania que as pessoas têm, assim, que é incrível, né? Ai, não quero falar sobre o trabalho, mas preciso falar um pouquinho aqui. Então, ter esse acolhimento, né? Chamar essa pessoa e falar, vem cá, eu tô aqui para te ajudar, eu quero saber o que está acontecendo contigo, é fundamental. Né? Então, e E claro, depois tem várias dicas, né, para eu ia te nós pedir isso, eu ia te pedir para prevenirmos. grudar. Isso mesmo, eu ia te pedir para grudar a dica de como Isso. prevenir, que tem tudo a ver, mas só uma vírgulazinha. A Priscila aqui, nossa, obrigado Pri pela pergunta, ela falou, burnout tem que ter a ver com um trabalho, né? Claro, porque esgotamento profissional, né? Tem que ter, tá ligado ao trabalho. Profissional. Tem que estar ligado ao trabalho, mas é aquilo que eu te falei antes, sabe, Diogo? O que que acontece? Essa doença, né, ela não está relacionada somente para quem está trabalhando fora, né? Porque às vezes as pessoas, existem também estudantes de concurso, por exemplo. Ah, O que tá. que acontece? Eles ficam ali 14, 16 horas estudando, né, focados numa situação, elas também estão propensas a donas de casa. Hoje em dia é o que mais está aparecendo, donas de casa com o esgotamento, porque tem que lidar tudo, tem que fazer tudo. É aquela situação que esses dias eu até fiz uma conversinha com algumas pessoas da minha página. Eu falei, gente, o óbvio precisa ser dito. Você precisa pedir ajuda para o seu parceiro, para a sua parceira e falar, olha, eu não estou aguentando, pode dar uma forcinha aqui? E isso é muito importante. Por isso que hoje não dá para falar que a síndrome do esgotamento profissional é só para quem trabalha, sabe? Ele está num apanhado geral. Às vezes, médicos que fazem a residência médica, né, que são super cobrados e tal, eles também sofrem da síndrome de burnout. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos para as dicas, então. Prevenir. E
Vamos para as dicas, gente. Como prevenir, né? Nesse momento de pandemia, tudo fica um pouquinho mais complicado, mas, né, a prática de exercício físico, ela é fantástico para a prevenção da síndrome de burnout. Por quê? Porque você está descontraindo, você está desfocando, você está fazendo outra coisa. Ah, eu consigo caminhar ao ar livre, beleza. Eu consigo ir para uma academia, ótimo. Mas é desfocar, é fechar a janelinha do seu trabalho, né? Falar, hoje eu fiz o meu melhor, parar de se cobrar tanto, porque isso também é muito comum em quem tem a síndrome de burnout, que é essa coisa de essa cobrança excessiva. Então pare de se cobrar, você não é perfeito, você não precisa ser perfeito, você não precisa dar conta de tudo, né? É aquela coisa de eu tenho o meu momento. Então, além da prática de exercícios físicos, a alimentação adequada. Por que a alimentação adequada também é tão importante, né? Assim como exercício físico, você está trabalhando com a endorfina, que é esse hormônio do estímulo, que daí você começa a ficar mais ligado, né? Tanto que as pessoas que começam a ter depressão, tu pode perceber que elas não querem absolutamente nada, e um dos momentos que elas não querem fazer nenhuma atividade física, porque é esse movimentar-se. E a alimentação adequada, ela também vem com isso por causa das vitaminas, dos nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Outro ponto bem importante, Diogo, é ter momentos de lazer. Eu vejo muito no consultório que as pessoas elas não sabem mais o que quer ter prazer. Elas não estão mais preocupadas em ir em busca de momentos de prazer. Elas não têm mais hobby. Então isso é muito preocupante, porque é importante sim você fazer algo que te dê prazer. Ah, me dá prazer eu sentar na grama e ficar contemplando o sol. Ótimo, perfeito. Ah, hoje eu quero fazer alguma coisa, quero fazer um bolo, quero fazer, né, sei lá, um passeio diferente, mas vá em busca de algo que te dê prazer. Eu aqui no consultório eu dou uma dica muito legal para quem sofre de ansiedade, que eu falo assim, você vai fazer uma lista de 10 coisas que você vai desfocar daquele momento da ansiedade. E as pessoas falam assim, meu Deus, como assim? Sim, porque eu preciso focar em algo que me dê prazer. Ah, eu preciso focar no livro, eu agora vou assistir uma série, eu vou jogar, né? Ter um joguinho no celular. Eu tenho muito isso quando eu termino as sessões, as terapias aqui, os meus horários, eu falo, agora é o momento que eu vou jogar um joguinho e eu entro no meu mundinho, assim, ó, desligo. Meia hora depois eu tô bem, né? Então, tudo isso nós temos que encontrar mecanismos de defesa para lidar com essas situações. Outra dica, menos cobrança, que é aquilo que eu falei antes, né? Nós temos essa capacidade brilhante de nos cobrarmos. Às vezes não é o nosso gestor que está nos cobrando, mas nós nos cobramos excessivamente. Nós temos essa questão de que eu preciso ser perfeito, né? Então, não, ninguém precisa ser perfeito, gente, faça no seu tempo. Não estou falando que não é para fazer decente, que não é para fazer bem feito, mas é para fazer, dar o seu melhor. Se você deu o seu melhor, beleza, mas não fica nessa cobrança, né? Um outro ponto bem importante, Diogo, é a reorganização do seu tempo. Quando nós trabalhamos home office, nós temos 1 milhão de coisas para fazer e às vezes nós não colocamos as prioridades. O que é prioridade aqui, o que é prioridade ali. Nós não colocamos, nós não fazemos a listinha. E isso causa um esgotamento mental, porque você tem 1 milhão de coisas para resolver e você só tem 24 horas para resolver. Só que dessas 24 horas você tem que dormir 8. Então não são 24 horas para resolver, né? E é aquela coisa de se reorganizar. Sim, nós precisamos reorganizar o nosso tempo.
É impossível eu parar a cada 40 minutos, eu parar 5 minutos ou 10 minutos para tomar uma água, respirar. Às vezes pode ser até impossível, mas comece a colocar isso como um hábito, né? Porque é importante esse momento. Buscar esse O outro equilíbrio, né, ponto, Maria? Buscar buscar o equilibrar essas equilíbrio. questões, né? Exatamente. Pra te, Exatamente. tu vai continuar contando aqui, só deixa eu trazer pra gente que tem a ver com o que tu falou agora, as pessoas participam aqui, eu sei que tu vai dar mais dicas, que a gente quer muito. Sabendo? A Sandra trouxe aqui que tem o caderno da gratidão, ó que legal, que fortalecer o Ai, que ser pelo legal! ser, muito bacana. E antes, quando tu falava sobre menos cobrança, a gente tem que entender que tem erros que são inerentes ao processo, né, Maria? Não dá pra gente, né? Exatamente. E aí você trouxe reorganizar, me veio muito à cabeça, assim, equilibrar a minha vida, saber os momentos. Eu tenho uma amiga, inclusive a Kelly, que ela usa uma metodologia de Pomodoro, eu não sei se você já ouviu falar, que de tempo em tempo você Uhum. faz, aí você dá uma paradinha, depois você vai, dá muito mais produtividade, né? No mundo que nem a gente está hoje, de agile, agilidade, todo mundo alta performance, não é à toa que está aumentando do jeito que você falou aí a síndrome de esgotamento profissional, né? Mas conta pra gente mais algumas dicas, por Uhum. favor. O que mais que a gente pode fazer para evitar isso na nossa vida? Quando pegar férias, né? Às vezes as pessoas ficam, eu não posso pegar férias agora porque eu tenho que terminar um projeto, porque isso, porque aquilo, porque tal, tal, tal. E daí acaba estendendo as férias e não pega, e não pega. E quando pega as férias, gente, não sabe fazer absolutamente nada, né? Porque fica Desacostumou de ficar de completamente folga? perdido. Então, desacostumou de ficar de folga e está tudo bem parar e relaxar e falar assim, não, eu vou aproveitar, eu vou ficar de pernas pro ar, eu vou aproveitar que eu quero não fazer nada. Tá tudo bem, gente. Essa cobrança, né, e é incrível porque é um auto-julgamento. Eu falo que é incrível o quanto o auto-julgamento ele faz parte do nosso eu e a história do não merecimento, né, Diogo? Porque as pessoas têm muito isso de que elas não são merecedoras de, eu tenho um sábado tranquilo, hoje eu posso fazer milhões de coisas, né? Eu vou descansar, eu vou ficar em stand-by. Eu gosto muito de falar o modo avião, vou entrar em modo avião. Não, mas eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... E não para. E é essa situação de para um pouquinho, gente, né? Nada vai mudar se você parar um minutinho, relaxar, assistir uma série, ficar de bobeira, não tem problema Sem nenhum, precisar né? fazer nada, né? Sabe o que você me fez lembrar do dolce far niente? É o doce não faz nada, né? Então, às vezes, inclusive, há discussões aí que ele até é bom para criatividade, para aumentar a capacidade. Você falou, eu lembrei do dolce far niente, né? Exatamente, gente, porque claro, né? E acreditar que o mundo não vai mudar porque tu parou ali um pouquinho, gente, nada vai mudar. Então, assim, só vai te trazer benefícios, tu só vai ficar bem contigo mesmo se tu der essa paradinha, assim, falar, gente, só um pouquinho, só deixa eu descansar, né? A Sandra disse E que quer isso é entender que não legal. somos máquinas aqui, Maria, que os resultados, e sim as pessoas trazem resultados através das nossas escolhas com leveza e fluidez. Exatamente. É a história de se tratar com gentileza. Boa. Se você ficar doente, ninguém vai fazer nada por você, a não ser você mesmo. Então, eu sempre digo, às vezes no consultório, Diogo, que se tu não aprende se tu não aprende pela dor, aprenda pelo amor ou vice-versa, mas é muito mais fácil tu aprender pelo amor. Então, se trate com amorosidade. Se tu chegou a essa síndrome de esgotamento, se tu tá vendo que tu tá com insônia, tu tá com dor de cabeça, tu tá com aquela tensão muscular, que é o que está acontecendo, né? Os aparelhinhos as plaquinhas de bruxismo, elas estão bombando hoje em dia, justamente Nossa. porque tá todo mundo tenso, tá todo mundo nervoso.
Por quê? Porque nós não paramos um minutinho e não falamos assim, eu preciso relaxar, eu preciso ter umas folgas. Às vezes acontece muito aqui no consultório, eu tenho intervalo entre uma hora e outro, e às vezes eu tenho um monte de prontuário, eu tenho coisa para organizar, tal. Gente, eu paro, eu literalmente paro e falo, eu quero ficar uma hora sem fazer nada. Quero vegetar durante uma hora porque eu preciso colocar minha cabeça em ordem. Então, esse é o se acolher, é ser gentil com você mesmo, né? Assim como ser gentil com a sua equipe de trabalho, com os seus colegas de trabalho, né? Uhum. É a história, Diogo, de fazer a sua vida mais leve. Nós temos um hábito maravilhoso que é complicar a nossa vida. Então, para que complicar se nós podemos fazer a situação mais leve, né? Estou frustrada com determinadas situações. Às vezes eu falo para as pessoas aqui, você está com insônia, beleza. Durante a noite acordei, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu já tive insônia também, obviamente, já tive vários problemas também, né? Sou de carne e osso, como dizem. Eu sempre me pergunto, quando eu estou nesses momentos de insônia, eu falo assim, eu vou resolver isso agora? Não, não vou. Então agora eu vou dormir, vou descansar, porque amanhã é outro dia, amanhã eu estou melhor e daí amanhã eu vou conseguir resolver com a cabeça, com a mente bem fresquinha e tá tudo certo. Né? Assim como agradecer, né? Hoje em dia existem muitas práticas da gratidão. É importante isso também, você agradecer pelo seu dia, você ser grato pelo que está acontecendo, você falar, nossa, tô bem, fiz o meu melhor, para de se cobrar, que daí tira e queda. Perfeito. A E uma Sandra... outra dica bem legal. Tá. Pode ir lá. Não, pode terminar a dica, depois eu vou trazer o que a Sandra perguntou. E depois eu quero te fazer a última pergunta também do nosso bloco. A outra dica bem legal é meditação e yoga, que agora tá super na moda, né? Tá em alta, mas já é uma prática, meu Deus, milenar. Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu preciso parar e ficar em silêncio. Gente, pare e fique em silêncio, né? Às vezes muitas respostas que você tá ali quebrando a cabeça, elas vão aparecer através desse silêncio. O turbilhão de pensamentos não permite, né, com que você pare e você fale, não, peraí, né, deixa eu respirar. Então, isso é bem importante, essa prática da meditação. Legal. É até uma respirada junto contigo aqui. Minha amiga, a gente já tá aqui, falta 48 minutos, né? Passou voando nossa Deus conversa, a gente já tá chegando no finalzinho, mas também a gente tá aqui interagindo, conversando, ouvindo e aprendendo muito contigo. A gente, antes de entrar na última pergunta, que é assim, como buscar ajuda e como tratar, porque é muito comum as pessoas quererem sair, agora eu tô com burnout, tal. Então, que profissionais procurar, como procurar ajuda é o pedido assim final que eu vou te fazer. Mas antes de a gente responder essa pergunta do nosso aqui, roteiro, eu queria a participação da Sandra. Ela trouxe uma pergunta interessante. Eu vou entregar para ti aí, que ela fala que se a gente pode estar com o ego doente, né? E aí, se isso pode estar sendo causado e movido por causa disso. Eu achei tão bacana essa pergunta. E aí vou te deixar responder essa e depois eu vou querer que você nos ajude a entender como é que a gente busca ajuda e tratamento para burnout, para esse esgotamento profissional aí. E, meu Deus, não! Antes você tem que me responder como é que é a diferença. A diferença entre estresse e burnout, porque senão as pessoas vão achar, não, eu estou estressado aqui no meu trabalho, hoje eu fiquei chateado, eu já estou em burnout. Peraí, eu estou com burnout, né? Não quer dizer isso. Não é bem assim, então, exatamente. Então vamos lá, manda bala. Primeiro o ego doente, depois as diferenças, depois no final a ajuda. Tá. A questão do ego, bem rapidinho. O ego, pessoal, o ego só nos prejudica. Então, a partir do momento que nós percebemos que o ego está falando muito mais alto,
Nós precisamos parar e falar, pera, por que que o ego? Porque existe a vitimização. O ego, ele entra nessa história da vitimização, o ego, e daí tudo complica. Então, assim, não existe ego doente, existe, né, o eu ferido, na realidade. Então, é aquela coisa de que você precisa parar, olhar para você e entender, assim, o que é que está acontecendo comigo. Porque tem o ego, assim como ele nos coloca lá em cima, ele nos coloca lá embaixo, sabe, Diogo? Então a gente tem que estar prestando muita atenção. E o ego é um assunto para mais de uma hora, que é bem interessante estar falando sobre o ego, porque ele é super complexo e ele é fantástico, porque você não pode, é aquela história do se perceber. Se você está se percebendo, você vai entender que não tem um ego falando aqui, não tem nada disso, né? Às vezes até a gente acha que está sendo humilde, dizendo que não pode nem entrar em férias, mas pode ser um ego meio elevado, né? Pô, você é tão poderoso assim que a empresa vai morrer se você sair, meu Sou Deus. Insubstituível, exatamente, ó, sou insubstituível, então tem que cuidar com essa questão do ego, porque, né, ao mesmo tempo que falar, ai, a minha vida tá tão difícil, olha o ego aí também, né? Porque é o chamar a atenção. Entendi. Então o ego é uma coisa que é bem interessante. Para diferenciar, Diogo, a questão... Isso que eu ia te perguntar. Estresse, burnout e você ia falar depressão, né, pra gente. Essas três podem confundir um depressão. Isso. Eu peguei uma analogia bem legal, que é atletas de competição. O que acontece com os atletas de competição? Esses atletas de competição, eles treinam. Aí eles vão lá no momento da competição, dão o melhor deles e no final da competição, terminou aquilo ali, eles relaxam. Isso não acontece com quem tem a síndrome de burnout, porque nunca relaxa. É uma coisa que está o tempo inteiro exigindo de si, né? Uma aflição e quando constante, que entra assim. na depressão, uma aflição constante. E a síndrome de burnout, meu Deus, esgotamento, o que acontece? Burnout, né? Você pode ter traços depressivos, né? O que acontece com a depressão? Você não quer fazer nada, você não tem vontade de fazer nada, você não arrisca, você não vai em frente, você não tem ação. A depressão é a falta de ação, né? Ou então é a depreciação do eu mesmo, que eu gosto muito de usar esse termo. É aquela coisa de, ó vida, ó céus, eu não sirvo para nada, eu não tenho forças. Então, isso é. E o estresse é aquele momento, sim, estou estressada agora, mas eu consegui relaxar. Então, essa é a diferença entre a depressão, a ansiedade e a síndrome de burnout, porque o burnout você não para. Tá? Você está sempre ali naquele esgotamento. Por isso que é tão importante prestar atenção. Esgotamento excessivo, né? Inclusive, tá todo dia estressando, daqui a pouco tá depressivo e pertence ao burnout. Legal, deu para entender bem, ficou legal aqui. Pertence ao burnout, por isso que é importante, que entra na nossa última, né? Eu bem metida, já falando. Imagina, entra no nosso último metida. ponto, né? Isso é uma bênção na nossa vida. Entra no último ponto, né? E agora? Me identifiquei com tudo isso que foi falado, o que eu preciso fazer? Sim, é procurar ajuda, é conversar, é trocar uma ideia, né? Não quer dizer que o teu diagnóstico ele vai vir na primeira sessão, mas procure auxílio com um psicólogo, procure auxílio com um psiquiatra, de repente, não estou muito legal. É claro que tem que ter todo um cuidado com os medicamentos, né? Não sei se tem algum psiquiatra aqui, porque o que acontece? Nós tomamos o medicamento, mas nós não tratamos a causa, não tratamos os sintomas. Né? Então,
Não tem jeito, exatamente. Por isso que é sempre em conjunto, né? É o falar, é o expor, para você ter uma qualidade de vida, para você conseguir se perceber, para você falar assim, opa, peraí, que hoje eu exagerei demais no meu trabalho, eu vou dar uma relaxada, né? Existe muito a questão do entrou no piloto automático, Diogo, e as pessoas nem se percebem, elas vivem nesse piloto automático durante 24/7. E quando você fala, tá, e daí o que tu fez? Gente, piloto automático total. Então é importante ter essa percepção também, sabe, Diogo? Por Entendi. isso que sim, você tem que procurar auxílio. Um psicólogo, existem outras terapias, procure um profissional que saiba o que ele está fazendo também, que é bem importante isso, né? Porque é sério, não É, é um assunto assim, ai, que delícia, não, porque ali você pode desencadear várias outras situações que podem se agravar lá na frente, e daí a pessoa pronta, entrar num surto psicótico e o que está acontecendo. Então tem que prestar bastante atenção nisso. não menospreze esses sintomas, né, Maria Clara? Minha Não, querida Maria Clara, te jamais. agradecer novamente. Acho que passou voando aqui, estamos beirando quase a 1 hora de live. Foi muito bom. Eu aprendi muito contigo, te agradecer. A psicóloga Maria Clara Mafezoli é nossa também voluntária, é essa profissional que a gente admira, fantástica. Te agradecer de coração a tua generosidade de estar aqui conosco, ajudando a esclarecer. Trouxe muita informação. Lembrar as pessoas que fica gravado, então depois podem oferecer para outras pessoas para assistirem. Vai ficar aqui no nosso Instagram da BRH Blumenau. Lembrar que esse é um evento da BRH Blumenau. Agradecer por todos vocês, por estarem aqui conosco, por participar, enviar suas perguntas, né? E agradecer também a nossa patrocinadora mantenedora DLB Tecnologia e a nossa apoiadora de gestão, que é a querida Garcia Contabilidade. Lembrar, né, a gente que trabalha na BRH, né, Maria? A gente tem mais eventos vindo por aí. Então, gente, dia 17/11 vai ter um game. Preste atenção, tá aqui nas redes. Novidade aqui em Blumenau, o Jogo Transilvânia é um programa experiencial em que as pessoas podem experimentar e participar de um jogo para reforçar a importância do trabalho em equipe, demonstrar a importância de foco e objetivo em Nossa, que comum, incentivar as máximo! pessoas a entender sobre ações que impactam resultados da empresa como um todo. Então, procurem aqui para se cadastrar, que ainda dá tempo, a gente ainda tem vagas, porque as vagas são limitadas. Então, convidar todo mundo para participar na próxima terça-feira. A gente vai ter esse game e vai ser daí direto lá no game, não vai ser aqui na BRH, aqui na nossa página do Instagram, mas está aqui o link para vocês participarem. Querida Maria Clara, com esse nome Legal. lindo, Maria Clara, né? Você nos trouxe claridade e luz para entender mais aqui. Te agradecer por esse carinho novamente. Ai, que bom. Um beijo para Eu que você, obrigado. agradeço, Diogo. Isso, eu que agradeço e também quero ficar à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar comigo, pode me mandar um WhatsApp no 991432544, né? Ou me procure aqui pelo meu Instagram também, que eu já respondo, eu já posso estar auxiliando e qualquer coisa estou à disposição no que for necessário. Agradeço mais esse momento de live, estava morrendo de Oh, saudade de fazer imagina. live. Falo bastante, né, Diogo? A pessoa fala. Imagina. Fala esclarecendo, trazendo o teu conhecimento para a gente. Isso é tão bom. Obrigado. Ai, que bom, Ó, eu que gratidão. agradeço a oportunidade e até mais, né? Até logo, ó. Um Abração à beijo. distância aqui, abraço a todos vocês que participaram conosco. Um abraço aqui, o pessoal mandou a Isso. gratidão, gratidão, gratidão. As pessoas querem participar do game, vai ali na bio e procura a gente a inscrição. Qualquer coisa, manda mensagem, a gente ajuda aqui. Vamos para Que frente, legal. vamos juntos. Beijo novamente para você, minha amiga, para todos vocês que Beijo. participaram conosco. E até logo mais. Até logo. Tchau, tchau. Até. Beijo. Tchau, tchau.